Capítulo 10. 31,2%, né, Rodrigo? Né, estudado já da confissão. Lembrando que 75% do estudo dessa confissão é requerido como critério de membresia. Então, se você já é membro por aclamação e não está se empenhando nas provas, não está atendendo aquilo que é critério conforme nosso estatuto, você está colocando em jogo a sua membresia. Que fique muito bem claro isso, tá bom? Então se empenhem, façam o que é proposto pela igreja, tá? Porque isso é critério, o que estamos fazendo aqui é critério, tá bom? Então eu tenho visto que os irmãos não estão entregando mais as provas não, hein? Né? Alguns, só poucos aí entregou, mas ainda faltam algumas. Tá bom? Eu já coloquei lá no sistema online para facilitar, mas eu entrei lá somente da Juliane que estava lá, tá? Então eu peço que os irmãos se empenhem aí no estudo e na confecção das provas, tá bom? A prova, ela realmente justifica e comprova que você participou aqui, tá? Que você leu o material, porque lá eu estou lendo suas respostas, irmãos, e vendo o quanto que você está absorvendo aqui dos ensinos, tá bom? Então se empenhe, tá? Por favor, nesse estudo. Tá bom? Então, capítulo 10 da nossa confissão, hoje vamos falar sobre o chamado eficaz. Tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui. Capítulo 10 sobre o chamado eficaz da nossa confissão. Introdução, já veio bugado. Aí. Este capítulo inteiro é sobre a doutrina calvinista que tem sido chamado de graça irresistível. Então, por sequência, né, já falamos de um assunto polêmico, livre-arbítrio. Agora nós vamos falar de mais um ponto crucial. Existem muitos calvinistas declarados calvinistas de 4 pontos. Já ouviram dizer isso? Sabe qual que é o ponto que é deixado para trás? Justamente esse. Tá? Então vocês vão perceber o que significa essa graça ser irresistível. Que é o chamado eficaz. Tá bom? É a mesma coisa. São termos intercambiáveis. Infelizmente, isso foi mal interpretado, trazendo o sentido que os homens nunca podem desobedecer ou resistir a Deus. Mas não é assim que a frase foi historicamente defendida, justamente pelos reformadores. Tá? Em vez disso, significa que o homem natural sempre oferece uma resistência ao Espírito e é superada quando Deus decide salvar uma pessoa. Tá? O material neste capítulo tem uma conexão com o que já lidamos no capítulo 9, livre-arbítrio. Não haveria chamada efetiva se não houvesse predestinação. Então isso deve ser mantido em mente. A predestinação já foi abordada no capítulo 3, que fala sobre os decretos de Deus, a qual todos nós aqui, ou grande maioria, já estudou. Tá bom? Então, vamos abordar sobre essa graça irresistível. Pode passar? Primeiro parágrafo, que é o que eu pretendo acabar hoje, tá bom? Abordar com os irmãos, diz o seguinte, aí você pode comparar aí com a sua Bíblia de estudo ou a sua confissão. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e Espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo. Isto ele faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e por sua onipotência predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso disposto pela sua graça. Tá? Então tem algumas palavrinhas chaves aqui que vão ser abordadas ao longo do estudo. Tá bom? Alguma diferença aí de material confessional aí ou não? Bateu? Tudo certo? Então, vamos prosseguir. A primeira palavra que encontramos ali é que
o chamado eficaz, ele está totalmente atrelado à predestinação, correto? Predestinação nós entendemos por decretos, que nada que venha acontecer nas nossas esferas de vida não seja determinado por Deus de antemão, né? Tudo que é o que ocorre, inclusive, principalmente, a salvação em Cristo, isso foi decidido antes da criação do mundo, tá? Já abordamos isso no capítulo 3. O chamado eficaz recai sobre a efetividade da escolha de Deus, sobre a predestinação de Deus e a reunião de um povo para si em Cristo. Então Deus atrai um povo para si, escolhendo-os em Cristo, tá? Contudo, o capítulo 10 da Confissão também ecoa claramente a linguagem de Romanos 8. Aquele a qual chamou, aqueles a quem predestinou, chamou. Então vamos ecoar o ensino de Romanos 8, onde somos informados que todos os que Deus predestinou, a esses também chamou, tá? Todas as pessoas ouvem alguns chamados. Todo ser humano ouve toda a criação nos chamando a adorar o nosso bom Deus. Romanos capítulo 1. Onde a criação manifesta os atributos invisíveis de Deus. Aquilo é um chamamento, sabiam disso? A natureza chama o indivíduo a adorar a Deus. Todo ser humano ouve toda a criação nos chamando a adorar nosso bom Deus. Homens e mulheres não podem deixar de ouvir sua consciência os chamando ao arrependimento quando vivem de forma contrária à lei de Deus. Romanos capítulo 2, onde fala que os gentios têm a lei para si mesmos, tiveram a lei gravadas em seus corações. Isso também é um chamamento de Deus. Sempre que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós ouvimos um outro chamado. É o chamado da palavra pregada batendo a porta de nosso coração com o Evangelho. Então veja, um ser humano, a todo momento, ele está sendo chamado por Deus. Mas cuidado, existem diferentes tipos de chamados, tá? O eficaz é um tipo, que é o assunto, o tema aqui deste capítulo. Porém, existem outros que serão abordados. Cada um desses chamados é importante à sua maneira, mas essa sessão fala de um chamado que, quando ouvido, é mais alto e claro do que qualquer outro chamado. É o eficaz. Pois quando o chamado externo de um pregador bate na porta do coração humano, é o chamado interior de Deus que lhe destranca e abre o coração, tá? Então, a predestinação para os eleitos de Deus está totalmente atrelada ao chamado divino eficaz. Mas não significa que os outros seres humanos constantemente estejam sendo chamados também. Tá bom? Pode passar? Alguns textos que eu separei. Romanos 11, versos 7 e 8 vai dizer sobre a escolha de Deus, né? Porque está atrelado à palavra predestinação. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso quando Paulo aborda sobre a situação de Israel, que rejeitou a Cristo. Porém, os eleitos... Então aqui você começa a perceber que a eleição de Deus, ela tem uma tratativa diferente com os demais. E quando nós lemos foram endurecidos, não caia no erro de falar Deus colocou maldade. Não. Simplesmente Deus entregou aos desejos pecaminosos. Tá bom? Efésios 1, verso 11. O povo de Deus, predestinado, olha só. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito de sua vontade. Tá? Então aqui está o sistema de Deus para a salvação do homem. Predestinação, eleição. Romanos 8,30. O chamado dos escolhidos. Veja só o que diz lá Paulo. E aos que predestinou,
também chamou. Que tipo de chamada é esse aqui? É o geral? Esse aqui é o eficaz, tá bom? Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então aqui está o pacote completo de quando o indivíduo é salvo. Tá? Quando Deus o atrai até Cristo, então chama ele, e ele já é justificado pelo próprio ato de Cristo, e também é glorificado. Perceba que ele não coloca no tempo futuro, né? O glorificou, como se fosse no presente. Porque esse estado glorificado já é uma certeza para todo crente que crê verdadeiramente no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então aqui está o sistema aí, né, para aqueles que não gostam da palavra eleição, predestinação, está aqui, ó, não tem como arrancar da Bíblia, né? A graça irresistível. Vamos falar um pouco sobre essa graça irresistível. Aqueles a quem Deus predestinou a vida, como vimos nos textos bíblicos, ele em seu tempo efetivamente chama a si mesmo por sua palavra e espírito. Eles são chamados para fora de pecado e morte, conforme diz em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6. Por natureza somos filhos da ira, desobedientes, seguindo o curso deste mundo. Tá? Paulo vai dizer isso em Efésios 2. São transferidos para o estado de graça. Então, Deus nos chama do quê? Então você está aqui, seguindo uma ordem, a ordem do mundo. E você ouve um chamado. É com você. Vem para cá. E você ouve e obedece. Tá? Então quando você ouve, esse chamado é para te tirar de uma condição e te colocar em outra. É o estado de servidão ao pecado para um estado de graça. Servidão à justiça. A justiça de Cristo. Ele ilumina nossas mentes. Veja só como ocorre esse chamado, que a partir de agora vai ser mais elaborado. Ele ilumina nossas mentes, porque antes era cega, em trevas, não conseguíamos ver nada. Ele ilumina nossas mentes espiritualmente e salvando para entender as coisas de Deus. Pois o homem caído não pode aceitar e entender as coisas de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,14. E o eleito, ele consegue já entender. Ele tem clareza na sua visão espiritual. Ele tira de nós aquele coração de pedra, isso é um texto citado lá no parágrafo da confissão, que está cheio de pecado, e dá um novo coração, um coração de carne. Isso é uma profecia de Ezequiel sobre o pacto da graça. Ezequiel 36, 26. Que deseja amá-lo e obedecê-lo. Ele renova nossas vontades e nos liberta da escravidão do pecado. A habilidade e a vontade de desejar e fazer o bem é apenas pela graça. E é a obra de Deus em nós. Aqui nós caímos no capítulo 9 sobre o livre-arbítrio do homem regenerado. Então veja por que eles escolheram o chamado eficaz logo após o livre-arbítrio. Porque os assuntos estão correlacionados. Tá? Então, para entender o chamado eficaz, você precisa entender o livre-arbítrio naquelas 4 condições. Os irmãos lembram? Inocência, queda, regeneração e glorificação. Porque aí vamos entender o que na verdade, irmãos, se nós pensarmos, segundo a nossa confissão diz, que o homem vai a Cristo livremente, por sua própria vontade, então nós vamos ter que considerar que o aceitar Jesus, ele de tudo não está errado. Porque nós aceitamos a Cristo. Nós vamos a Ele livremente. Nós o abraçamos. Sim. Mas o que definiu nós aceitarmos? Esse esclarecimento espiritual. Essa condução de Deus. O problema dos arminianos é que eles dizem que as pessoas em um estado caído têm essa condição. E isso é uma mentira. Tá? Isso é antibíblico. Agora, no estado regenerado, que é o que estamos falando aqui, porque a graça irresistível é para eleitos. É para aqueles que ele predestinou, correto?
Realmente, quando a graça atinge o indivíduo, o seu esclarecimento é aberto, é iluminado. Então ele olha para Cristo de que forma? Ele deseja, ele quer, ele vai, ele busca. Entenderam? É isso que o chamado eficaz diz. Vamos efetivamente e certamente chegaremos a ele, olha lá, livremente. Então, amados, veja só. A graça irresistível, ela não é uma coação. Vai, aceita Cristo. Não, não é isso. É uma clareza que trabalha tanto nas vontades como no intelecto. Trabalha na alma do indivíduo. E é algo tão magnífico, é algo tão sublime entender a obra redentora de Cristo, que sim, eu digo para você que é impossível o indivíduo, quando tem essa clareza do que é o inferno, do que é a perdição, porque a graça irresistível vai trazer todo esse entendimento. E você vê Cristo e o que ele fez, o indivíduo rejeitar. É impossível. Porque quando diz lá em João 6, que vai ser um dos textos aqui, Deus atrai o indivíduo a ele, esse atrair é justamente vontades trabalhadas, entendimentos trabalhados pelo Espírito de Deus. Ou seja, quem rejeita Cristo? Aqueles que não entendem a Ele. É isso. Por isso que tem muitos teólogos, reformadores, que eles falam que o novo nascimento é que possibilita a fé. Porque com o novo nascimento, a pessoa ganha entendimento, ela tem o esclarecimento, né, da obra de Cristo, e isso possibilita a fé. Exato. Mas se não tivesse novo nascimento, né, essa regeneração do Espírito, a pessoa não consegue enxergar. Que digamos que é quase que um ato em conjunto, né? É simultâneo. Mas isso vem do Ordos Salutis, a ordem da salvação. Aí você vai ver que o primeiro degrauzinho lá do Ordos Salutis é a regeneração. Tá? Então, devemos entender isso. Eu vou colocar depois esse gráfico aqui nos próximos capítulos. Tá bom? Este é o milagre da regeneração. Ninguém vem a Cristo contra a sua vontade, irmãos. Ninguém. Tá? Nós somos levados a Cristo conforme as nossas vontades, que são iluminadas e trabalhadas pelo Espírito Santo, que é diferente de coação. Por isso que existem os calvinistas de 4 pontos, porque eles acham que é uma coação, tá? Que é uma obrigatoriedade você ir até Cristo. Não, quando nós vamos, os eleitos de Deus, todos que vão até Cristo, eles vão voluntariamente, por entender a mensagem, por entender o que Cristo fez por nós. Mas o Espírito Santo trabalha tão poderosamente em nós, que aqueles que não desejam Cristo passam a desejá-lo. E mais, voluntariamente e livremente, lançam-se sobre ele. Tá? Então o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vontades. Tá bom? Pode passar? Olha os textos aí. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, perceba, tem um mas ali, para os que foram chamados, para o chamamento, também, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo aqui relata como que o eleito olha para Deus e olha para Cristo. Diferentemente dos que não têm essa iluminação, não têm esse chamado. Eles olham para o Evangelho como loucura, eles olham para o Evangelho como escândalo, mas os eleitos olham como poder de Deus e sabedoria de Deus. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 13 e 14 vai dizer o seguinte: mas nós quem? Escreve a igreja, escreve os eleitos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Ele chama de irmãos, tá? Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu, olha aí a predestinação, para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, olha aqui a palavrinha,
Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí o que é a graça irresistível. Tá bom? Pode passar? Vocês perceberam que, volta rapidinho, que Tessalonicenses dá uma ênfase que a obra santificadora, ou seja, esse processo da salvação do indivíduo é através do Espírito, e tem um conjunto de palavras aqui, e a fé na verdade, tá bom? Então não existe chamamento de Deus salvífico sem a palavra e sem o Espírito. Os dois sempre estarão juntos, tá bom? Para salvar o indivíduo. Por isso temos que pregar o Evangelho, e isso ele afirma ali. Olha lá, por meio da palavra e do Espírito. Esse chamado não seria eficaz se Deus não escolhesse aqueles a quem ele iria chamar, e se ele mesmo não fizesse o chamado. É Deus quem usa sua palavra e o Espírito para nos chamar para si mesmo. O chamado eficaz de Deus é sempre efetivo, é sempre eficaz. Por quê? Porque seu Espírito, no tempo devidamente determinado, aceita, Deus toma a sua palavra, seja ela pregada ou lida, e a envia direto aos nossos corações. Essa é a razão porque devemos sempre dar graças a Deus, pelo que vemos um nos outros, como Paulo diz aos Tessalonicenses: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Me veio à mente aqui agora algo recente, né? Mas a aclamação do Maurício, né? Como que ele falou que foi o processo da salvação dele. Aí você lembra de Lutero também. Deus colocou na mente dele uma passagem bíblica, sem ao menos ele conhecer. Depois ele foi na palavra: nossa, isso aqui é um texto bíblico. Céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. Foi o meio a qual ele atraiu, chamou o Maurício. E assim ele fez com cada um de nós que cremos em Cristo. Alguém pregou o Evangelho para você, ou Deus colocou algo no seu coração que era bíblico, mas sempre é mediante a palavra, irmãos, e o Espírito Santo aplicando isso em nós. Olha lá, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, e assim o fez pelo seu Espírito e pela fé. Na verdade, né? Faltou aqui na verdade. Foi o texto que eu coloquei no slide anterior. No chamado eficaz, Deus não usa somente o Espírito. Nós não somos salvos a não ser que o ensino da Escritura seja utilizado em nossa mente e coração. Tá bom? Afinal, essas verdades são complementares. O Espírito usa a palavra, até mesmo a exposição exaustiva, direta ou indiretamente. Olha só. Da palavra de Deus, direto e indiretamente da palavra de Deus, se provará inútil, a não ser que Deus escreva essa palavra em nossos corações por seu bom Espírito. Então, ou seja, não é pelo fato de você entregar uma Bíblia para a pessoa, colocar ela sentada aqui na cadeira da igreja, e sermão atrás de sermão, significa que ela vai ser salva. A não ser que Deus pegue essa palavra, mas aqui é o melhor lugar, né? Porque é onde a palavra exaustivamente está sendo pregada. Aqui é o melhor lugar. Então pode ser, irmão, que Deus pegue essa palavra e imprima isso no coração do indivíduo através do Espírito Santo. Tá? É por isso que eu falo, deixe seus filhos pequenininhos acordados, porque pode ser que Deus faça isso a qualquer momento. Tá? Pode ser. Então, amados, chamado eficaz por meio da palavra e do Espírito. Tá? Esse é o conjunto. Pode passar? 2 tipos de chamados, né, que já fizemos uma breve exposição. Observe que a confissão diz efetivamente chamar, porque existem 2 tipos de chamados. Primeiro, o chamado geral. Segundo, o chamado eficaz. Pelo chamado geral do Evangelho, queremos dizer a simples pregação do Evangelho a todos que são capazes de ouvir e entender a proclamação.
Esses todos que estão listados aqui, é todo indivíduo que possui uma alma. O que é alma, irmãos? O que é alma? O que significa alma? Vontade, intelecto, entendeu? A governabilidade que nós vemos a Adão, quando Deus fala, governe sobre tudo. Por quê? Porque tinha uma alma. Ele tinha condições para exercer isso. Então a simples pregação do Evangelho é a todos que são capazes de ouvir e entender a proclamação. Você pode pregar para o cachorro? Não. Você prega para indivíduos que têm alma. Tá? Nesse sentido, todos os que são capazes de ouvir ou ler e entender o chamado do Evangelho são convidados. Bom? Então pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Para quem? Para todo tipo de pessoa. Tá? Mas não são fornecidos. E entender o chamado do Evangelho são convidados, mas não são fornecidos com o Espírito para fazê-los dispostos a aceitar o Evangelho, chamado geral. Tá? Este é o caso de Mateus 22,14, uma parábola, tá? Da bodas. Vocês vão ver, eu vou colocar aqui daqui a pouco. Ali o nosso Senhor distingue entre aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Você vê claramente a diferenciação. Muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Agora você consegue definir o que é o termo escolhido. O escolhido é aquele que ouviu o chamamento de Deus, entendeu, foi iluminado pelo Espírito Santo e abraçou a fé em Cristo. O chamado eficaz, por outro lado, é o chamado da proclamação evangélica usada pelo, ali que está o diferencial, pelo Espírito, para nos fazer renascer. Esse é o especial, irmãos. Esse é o eficaz. Não apenas ouvimos o Evangelho, mas o Espírito aplica a mensagem do Evangelho à nossa vida e nos concede a capacidade de aceitar o chamado do Evangelho e responder positivamente. Porque afinal fomos renascidos, regenerados. Tá? E temos plenas condições, agora sim, pelo Espírito, de fazer o bem e usar o livre-arbítrio para buscar a Deus. Tá? Pode passar? Olha o texto de Mateus. Né? Você que nunca prestou atenção nesse texto, mas aqui está claro. Os dois tipos de chamamento. Tá? Vão às esquinas e convidem para o banquete. Olha lá, convidem. Como é que eu convido alguém? Chamando. Isadora, quando casou, mandou lá um convite lá, né? Me chamou. Chamou eu e minha esposa. Ó, comparece lá, né? Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Todos. Tá? Chamamento geral. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete no casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, olha aí a figura do rei, para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aí ele aplica para o verso, né, que todo mundo conhece. É nesse contexto, tá, que é aplicado esse verso. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vestes nupciais você pode entender como essa regeneração e a santificação do indivíduo. Tá? Então, ou seja, uns tinham as vestes e alguns outros não. Tá? E o que difere então? O chamamento era para todos. Mas quem recebeu as vestes teve um chamado pelo Espírito, um chamado santificador. Tá? Então está claro aqui os dois tipos de chamados. Pode passar? Chamado especial é o que chamamos esse chamado, irmão, efetivo. É com tudo isso em mente que o Senhor Jesus diz: é o Espírito que dá vida, a carne não ajuda em nada. É nesse sentido. João 6,63. Se não fosse pela operação soberana do Espírito, a mensagem da cruz seria loucura para nós. Você não aceitaria, você não entenderia. Seria loucura, tá?
Mas de acordo com o propósito eterno do Pai, Ele agradou o Espírito quando ouvimos o Evangelho para nos regenerar e nos levantar da morte espiritual e nos fazer dispostos, tá? Dispostos a receber o Senhor Jesus. E vê-lo como nossa única esperança na vida e na morte. É isso que muda. Aí você tem a esperança, fala, eu preciso disso, eu preciso desse Jesus, essa é a minha esperança nesta vida. Sem isso, para mim, nada faz sentido. Nossa natureza tem que ser mudada. E temos que ser feitas novas criaturas para receber, novas criaturas para poder responder, ao Evangelho positivamente. Tá? O Senhor Jesus diz, a menos que se renasça, ele não pode ver o reino de Deus. Isso ele diz a Nicodemos. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Aí ele ainda fala, o Espírito sopra para onde quer, né? Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. O que ele está querendo dizer? Que esse chamado eficaz do Espírito Santo é soberano. Ele age em quem lhe apraz, tá? Conforme a predestinação do nosso Deus. Você tem que nascer de novo para ver e ser capaz de escolher o reino, tá? Olha aí mais uma vez o livre-arbítrio, escolher o reino, tá? Você não pode ver ou escolher o reino a menos que tenha nascido de novo. Aí entra as condições lá do livre-arbítrio, tá? Esta é toda a obra do Espírito de Deus, como diz o Senhor. A menos que se nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Referindo-se à promessa da nova aliança em Ezequiel 36, verso 25 e 27. Né? Então, nascer da água e do Espírito é uma referência a uma profecia de Ezequiel. Tá? Uma promessa da nova aliança no Pacto da Graça. Pode passar? Coisas para as quais fomos chamados. Isso aqui é interessante, tá? Porque o chamamento nos chama não só para tirar das trevas e colocar no estado de graça, apesar disso ser tudo para nós, né? Mas existem as minúcias de você estar nesse estado de graça. Porque o chamamento, ele tem várias ramificações. Você é chamado para quê? Aqui diz, fomos chamados a pertencer a Jesus Cristo e ser santos. Romanos capítulo 1, versos 6 e 7, 1 Coríntios 1 e 2. Chamados para ser justificados em Cristo. Romanos 8, verso 29 a 30. Chamados para sermos vasos de misericórdia, preparados de antemão para a glória. Romanos capítulo 9. Chamados para a comunhão do Filho de Deus. 1 Coríntios 1, 9. Chamados para a paz. Tá? Das características, dos atributos dentro lá de Gálatas 5. O fruto do Espírito. Chamados para a graça de Cristo. Tá? Chamados para a liberdade. Chamados para a esperança das riquezas e da sua gloriosa herança nos santos. Heranças essas escondidas em Cristo. Hebreus, estamos estudando aqui nas quartas-feiras. 9. Chamados a pertencer a um corpo. Isso aqui é interessante. Chamados a pertencer a um corpo. Isso nos indica, e Atos 2 deixa isso muito bem claro, porque lá fala, os que creram eram acrescentados. Aonde? A igreja. Então veja, que ser salvo significa também pertencer a um corpo. Então o chamamento de Deus, ele inclui te colocar num corpo de Cristo. Tá? Isso é interessante. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 15. Chamados para o reino e a glória de Deus, chamados para a santidade. Tá bom? Então isso aqui define se realmente você foi chamado por Deus. Chamados para a santidade. O autor de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá? Chamados através do Evangelho para obter a glória do Senhor Jesus Cristo. Chamados para a vida eterna. Chamados para ser santos de novo. Chamados para fora da escuridão na maravilhosa luz. Chamados a sofrer pelo bem de Cristo. Chamados para abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então está aqui, ó.
tudo que contém o chamamento específico, especial de Deus. Pode passar. Do pecado, da morte, e da morte para a graça e salvação. Quem são chamados? Não são boas pessoas a quem o Senhor chama pela sua palavra e Espírito, nem aqueles que são neutros. Por que isso? Porque o chamado, ele é incondicional, tá? Não existe condições. Mas são aqueles que estão no estado do pecado. São aqueles que são totalmente depravados, mortos, imersos no pecado. São esses que recebem o chamamento de Deus. São aquelas pessoas que, por sua natureza pecaminosa, e graças à queda de Adão, estão mortas em pecado e transgressões. Isto é quem éramos antes que o Espírito nos chamasse para o que não merecemos, que Deus tinha de antemão ordenado que alcançaríamos. Os cristãos são gratos que o chamado eficaz seja como nenhum outro chamado, e que sua voz seja como nenhuma outra voz. Somos agradecidos em saber que a voz de Deus pode fazer em saber que na criação Ele falou e tudo se fez. Hoje precisamos que Ele fale conosco com a força doadora da vida. Precisamos que Ele nos tire do nosso estado pecaminoso e sem esperança, e nos traga para o estado de salvação e graça interminável por meio de Jesus Cristo. Precisamos de um chamado que transforme. É isso que o indivíduo precisa, tá? Então, amados, isso nos mostra que, assim como Deus lá em Gênesis criou tudo pelo poder da sua palavra, Ele também recria a vida nos indivíduos pelo poder da sua palavra, tá bom? Pode passar? Efésios 2, do 1 ao 5, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, aí Paulo se inclui, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou o quê? O que ele se remete aqui, indiretamente? A eleição e predestinação. O amor que nos amou desde antes da fundação do mundo. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aqui fica claramente que a graça é imerecida, tá? E que Ele chama sem ver nada no indivíduo. É puramente graça, tá? Efésios 2 deixa claro isso. Pode passar? E o que Deus muda então? A mente, o coração e a vontade, tá? Veja bem, este é o chamado eficaz de Deus, que é usado para iluminar nossa mente, para abrir nossos olhos espiritualmente. Tomando emprestado uma frase que o pregador disse a um rei, Atos 26, 18. Naturalmente podemos nos perguntar, como o chamado de Deus pode de fato nos mudar? Como pode ser que o chamado do Espírito nos ajude a compreender as coisas de Deus e a buscá-la? Como esse chamado se torna efetivo? A resposta é que Deus não simplesmente nos chama, mas ao nos chamar, vem até nós. Deus dá compreensão à nossa mente, amor ao nosso coração, e a todo o tempo Ele renova a nossa vontade. Tá? Isso aqui é a definição, né, do que é o chamado eficaz realmente. Como que Ele muda? Pela sua onipotência, Ele nos põe no caminho, em direção a tudo que é bom. Usando uma linguagem profética, Deus nos dá um espírito novo. Ezequiel 11, 19. Usando uma linguagem apostólica, Deus efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a boa vontade. Filipenses 2, verso 15, verso 13. Usando uma linguagem pactual, Ele irá circuncidar o nosso coração. Deuteronômio 30, verso 6. Usando uma linguagem celestial, Deus irá habitar em nós, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ezequiel 37, verso 27. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas de Deus. Aonde que o Espírito age então, irmãos? Na alma do homem, tá? Então, Deus te deu uma capacidade de discernir as coisas. Use isso. Use isso, tá? E nos deu gratuitamente. Pode passar? Ilumina a mente, né? Como já falei, tá bom? Deus muda a nossa natureza e nos purifica, e assim Ele também purifica e ilumina nossas mentes e nos permite entender as coisas de Deus, tá? Vivíamos no pecado, como vimos, olha lá, ficamos cegos pelo pecado e por Satanás, mas Deus brilhou sua luz em nós. Fomos mantidos na escuridão pelo Deus deste mundo, mas Deus, em sua misericórdia, chegou até nós e brilhou a luz de Cristo em nós, tá? Foi uma recriação. Ele brilhou a luz do Evangelho para que reconheçamos como o Senhor de tudo e o Salvador de nossas almas, para que vejamos sua beleza e valorizemos acima de tudo Ele. Alegoricamente, é como se você vivesse, vamos supor, te colocam desde que você nasceu num quarto escuro, você nunca saiu desse quarto escuro, tá bom? Pensa, sua vida é ali. Para você comer, eles jogam debaixo da porta lá uma bandeja com comida, você nem vê o que você está comendo, tá? De tão escuro que é. Um belo dia, Cristo vem, abre uma porta na parede, aí Ele te coloca para fora, aí te coloca diante da natureza, aí você enxerga as cores, você enxerga a beleza. Aí o camarada vai falar, eu quero voltar para o quarto escuro. Você acha que vai ser assim? É justamente isso que acontece, tá? Esse é o chamado eficaz, a graça irresistível. Pode passar? Atos 26, olha lá, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Abrir os olhos, irmãos. 2 Coríntios 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, olha lá, a alma, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Chamado eficaz. Graça irresistível. Pode passar? E a renovação da natureza, é claro que não podia ficar de fora, né? Estamos renovados. Uma natureza completamente nova é dada a nós no novo nascimento. Paulo diz que quando estamos em Cristo, nos tornamos uma nova criação. Tudo se faz novo, há uma mudança na natureza através da qual estamos agora dispostos a vir ao Senhor Jesus. Esta é a promessa do pacto da graça. O coração é o centro do ser, e onde sua vontade e natureza estão. Isto é o que o Senhor promete fazer. Ele mudará a nossa natureza. Ele mudará o aspecto mais fundamental do nosso ser, que foi corrompido pela ilegalidade e pelo pecado. O frio e morto coração de pedra será trocado por um coração vivo e quente de carne. E um coração que será feito disposto, tá bom? E capaz pelo Espírito para obedecer a Deus e a sua lei. Tá? O novo coração será capaz e disposto de amar a Deus, porque não é mais um coração de pedra e morto em pecados. Isso não é nada menos do que uma ressurreição espiritual pela qual somos trazidos à vida com Deus. Nascemos novas criações de fato. Tá bom? Tá lá os textos, né? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, qual que é a coisa antiga? A ordem, a cegueira, a falta de entendimento, já passaram. Eis que surgiram, olha lá, saí do quarto escuro, surgiram coisas novas, tá? Ezequiel 36 fala sobre isso. Aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês, olha lá, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, meu espírito em vocês e os levarei a agirem. Olha lá, os levarei a agirem, tá? No convencimento, não na coação,
Porque o Espírito convence, não coage, segundo os meus decretos. Agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Novo nascimento. Tá? Pode passar? Essa é a atração irresistível, irmãos. A confissão fala de Deus atraindo aqueles que foram chamados efetivamente a Jesus Cristo. Tá bom? Então, para não ficar redundante, tem os textos de João 6. Pode passar aí. Olha lá. Olha a atração irresistível. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Ou seja, atraiu. Mas os ressuscite no último dia. Verso 40 de João 6. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho, olhar, então enxergar, reconhecer. Quem faz isso? O Espírito Santo. E nele crer, tenha vida eterna. E eu, mais uma vez, ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei. Olha quantas promessas no mesmo capítulo. No 54. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então comer a carne e beber o sangue de Cristo é o quê? É reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Tá bom? E aí vamos estar dispostos por sua graça. Deus é capaz de nos fazer vivos e dispostos a aceitar a oferta da salvação e mudar a nossa vontade e natureza. Isso não significa que agimos contra os nossos desejos. Livre-arbítrio, capítulo 9. Mas significa que Deus liberta a nossa vontade, que foi capturada pelo pecado e por Satanás. Tá bom? Pode passar? E aí?